professor Joaquim Manuel Gonçalves, do IFSC, do Campus São José, na área de refrigeração, e vou apresentar aqui uns resultados de uma pesquisa em veículos elétricos, mais especificamente na parte de simulação eletrotérmica de baterias de veículos elétricos. Tá? Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito de um projeto do Convert, que faz a conversão de veículos a combustão, motor a combustão, para veículos eletrificados. Tá? E a equipe que trabalhou no projeto comigo, tem outros professores aqui, e então a gente vai passar para a apresentação propriamente, fazer uma visão geral na tecnologia de veículos elétricos. Depois a gente também faz com uma visão geral na tecnologia de baterias de lítio, e então a gente passa propriamente para o modelo eletrotérmico da bateria. Em seguida, tem um modelo dinâmico do veículo para integrar com isso e nós temos condições reais de operação do veículo elétrico. Tá? E aí a gente vai mostrar com dados experimentais, a gente fez a parametrização desse modelo, obteve então os valores dos parâmetros e com isso a gente tem um modelo completo que a gente apresenta resultados das simulações disso. Tá? Finalmente a gente chega nos que a gente obteve no final desse trabalho. Então, passando diretamente para a tecnologia de veículos elétricos, tá? Ela contempla diversas partes, né? Desde a eletroquímica das células de lítio, passando pelo pack que se forma com as células. Então, você tem que fazer as conexões, né? Ter os conectores, formar um pack com instrumentação de cada módulo, para você poder pegar os parâmetros de operação durante o veículo em operação. E aí a gente tem subsistemas como o drivetrain, o chassi, né, o acionamento das rodas, motorização, e também lá no lado de lá você tem o sistema de climatização, tanto de climatização do veículo como pode estar sendo interagindo com o próprio sistema da bateria para manter a temperatura adequada do funcionamento da bateria. Tá? E isso está aplicado num veículo que está numa dinâmica, e aqui tem um diagrama das forças aplicadas, né? Isso vai acontecer com variações de velocidades, como no casos reais. Existem alguns drive schedules, né, algumas situações que são padronizadas, que na verdade são muitas até, depois a gente vai ver melhor isso, e a gente passa a aplicar isso em testes para poder parametrizar e também simular em condições que são comparativas com outros trabalhos. Tá? E naquele espinha de peixe a gente consegue verificar que existe uma quantidade bastante grande de variáveis, de condições que afetam a operação, né, e a condição operacional de um veículo elétrico. Chegando ao que a gente chama de SOC, que em inglês vem o State of Charge, que é uma variável muito importante, que é como se fosse um indicador de combustível do veículo. Tá? É o State of Charge, é qual é a situação de carga que a tua bateria está. Então você está usando o teu veículo, você carregou, você quer saber se está 10%, ou está 50%, ou você está com a carga completa. Então você sabe quanto você tem de autonomia relativa. Tá? Outros fatores que ainda não estão nesse espinho de peixe podem ser freio regenerativo, por exemplo, que é algo muito importante no veículo elétrico. Né? O envelhecimento, o aging, né, das baterias, ela pode estar interagindo hoje com o Smart Grid, né, fazendo que é o V2G, né, veículo para a grid, né, que é um projeto até grande que pode melhorar muito a maneira de distribuir energia e a matriz energética de um país. Né? Então interage, né, a energia das baterias dos veículos com a rede elétrica externa. O meio ambiente, a economia, e tudo isso está envolvido para se chegar realmente a tecnologia ser aplicada. Tá? Então aqui a gente passa mais especificamente para a tecnologia das baterias de lítio, né? Que é o foco aqui nosso para chegar no comportamento térmico dela. Tá? O lítio está mostrado aqui então uma parte sólida dele, né? um pouco de lítio, ele está dentro de óleo, porque ele é muito reativo. Então você tem que realmente protegê-lo em vácuo inicialmente. E veja como ele tem uma densidade baixa, né? Ele é um metal com a densidade bem baixa, ele está flutuando em óleo, isso não é muito comum a gente imaginar um metal. Mas se você pensar quimicamente, o número atômico do lítio é 3, então já dá para imaginar. Isso é uma vantagem para o lítio, por isso que transforma o lítio no metal adequado para fazer a parte de baterias, porque basicamente na bateria, o fenômeno fundamental eletroquímico envolve difusão de massa, né? Difusão do lítio carregado, íons de lítio, eles têm que difundir. E se o tamanho do atômico é pequeno, facilita, né, menos perda e com isso melhor eficiência. Então aqui só demonstrando o material base da tecnologia, que é o lítio, e os formatos básicos que se usa das células de lítio, tá? Cilíndrico, a pouch e
o formato prismático. Tá? Esse diagrama, chamado diagrama de Ragone, ele mostra justamente que em ordenadas de energia e potência específica, várias tecnologias de armazenamento de energia. Tá? Temos aqui, por exemplo, volantes, né, armazenamento em flywheel, né, de ultracapacitores e capacitores, e a células, baterias de lítio, bem naquela posição central ali, mostrando um comparativo em relação a vários outros tipos de bateria. Célula combustível também está no diagrama, mostrando mais para cima você tem um poder de mais energia por quilograma e mais para o lado de lá você tem maior potência dessa tecnologia por quilograma de bateria ou outra tecnologia. Tá? Aí tem uns exemplos de packs que são já, como chama, tailor-made, né, preparados para você botar em várias aplicações, então vários tamanhos, né, de módulos de bateria. Então, combinações de pequenas células que estão montadas dentro e conectadas. Então, que são chamados packs, exemplos de pack. E aí um exemplo de um veleiro usando tecnologia de motorização elétrica. Nesse caso aqui é um Maserati, né, então um top de um veleiro. Um exemplo então de que a aplicação da tecnologia de motorização elétrica vai em muitas áreas, tá? Mas um exemplo importante mesmo é poder se aplicar em ônibus elétricos, que aqui ele pode fazer, tem vantagens nisso, né? Você tira o ruído da cidade, dos centros urbanos, isso é muito importante. Os motores de ônibus hoje em dia são grandes causadores de ruído em centros urbanos, tá? Outra coisa é a poluição direta, né? Combustão de diesel muitas vezes é o que usa, né? Bem no centro, bem no meio da população. E um terceiro é que o regenerativo pode ser muito bom, que o ônibus tem que ficar parando, né, para pegar os passageiros e arrancando. E com isso você tem ali um potencial de energia regenerativa que pode dar uma eficiência muito boa aplicando tecnologia de motorização elétrica nos ônibus. Tá? Então, seguindo em frente, a gente pode rever várias, né, variáveis, no caso, que afetam a operação, no caso da tecnologia de um veículo elétrico. Tá? Desde o tipo de viagem, o tipo de o ambiente que tem, né? Qual que é a rodovia, os sinaleiras ou paradas que o veículo tem que fazer, o ambiente natural, que seria realmente a estrada, o relevo ou a condição climática, e você tem tipo o driver, o próprio motorista seria um componente nessa tecnologia, né? Como que ele afeta, pode estar afetando, e a maneira de você desenvolver, de você poder medir esses parâmetros, tá? Até você chegar então no final, que é a variável consumo, né? Qual o desempenho que esse veículo vai ter para poder a gente ter um comparativo e avaliar no final a tecnologia. Tá? Indo em frente, aqui a gente mostra curvas de característica das células de lítio. Tá? Curvas típicas são esse de exemplo aqui, mostra na curva azul um comparativo de uma célula, de uma bateria de chumbo ácido com baterias de lítio, a curva em amarelo e a curva em vermelho. Tá? E a gente tem aqui a capacidade que é descarregada de 0 a 100% em função da voltagem que ela está nos terminais. Tá? Então aqui já começa a se perceber uma diferença significativa nas tecnologias de chumbo ácido em relação a baterias de lítio, que é a variação de tensão ao longo de uma descarga nessas duas tipos de bateria. Tá? Verifica-se que a variação foi muito mais contínua e dentro de toda a faixa aqui, né, desde 58 a 56 a 42 volts, tá? E é um parâmetro importante, porque através dessa tensão nos terminais, você detecta qual é a capacidade de carga que ela está. E a bateria de lítio, por outro lado, ela tem um patamar, uma ampla faixa de carga dela, a variação é muito, muito pequena da tensão nos terminais, tá? Isso a gente vai ver que é uma situação que dificulta a previsão do estado de carga da bateria de lítio quando ela está em operação no veículo. Isso tem sido um tema muito pesquisado e tem realmente gerado bastante tipos de algoritmo, tem bastante pesquisa em cima disso e tem que ter inovação para se resolver esse problema. Esse tipo de bateria de curva pode ser representado com um eixo horizontal aqui. Em vez de dar a carga completa percentual, a gente pode dar de fato a carga em ampere-hora. Tá? E aí a gente vê como que varia isso, o parâmetro de descarga em ampere-hora com a temperatura. Tá? Então a gente tem a tensão na vertical e com a temperatura mais baixa você tem uma carga disponível, né? A célula ela não tem mais tanta carga ela não permite descarregar tanto. Então é como se ela retivesse
cargas elétricas, tá? Temperaturas mais altas, ela vai descarregando mais, e depois ela pega um patamar, né? Entre 23 e 45, as duas últimas curvas, praticamente uma grande variação de temperatura, mas o comportamento meio que se estabilizou, tá? E aqui, o comportamento desse tipo de quantidade de descarga em ampere-hora com a corrente elétrica que ela está descarregando, quer dizer, se ela está com maior potência, se ela precisa de entregar maior potência, você tem aqui uma descarga menor, né, que é essa curva de baixo, que ela está descarregando com 2C, que é um parâmetro, né, que 1C é quando ela descarrega em 1 hora o que você tem como nominal dela, tá? 2C ela descarrega com uma carga, uma corrente 2 vezes maior do que aquele nominal. E 0,5C seria a metade da corrente e 0,2C lá em cima seria 5 vezes menor que a nominal dela. E aí, conforme a corrente baixa, ela tem até um pouco mais de disponibilidade de descarga, tá? Então, esse tipo de curvas são muito importantes para você começar a entender como que é a operação, né, das células de lítio. Debaixo da curva, né, a área embaixo dessas curvas representa a energia que ela tem disponível da descarga, tá? Porque você tem tensão na vertical e você tem a carga, né, em ampere hora na horizontal. Então você tem realmente energia em joules aqui. E nesse caso você está mostrando como que o potencial da célula varia com a corrente. Tá? Então quanto maior a corrente, você vai ver que o potencial dela decai. E tem vários patamares. Ela está no nível vertical, na horizontal, seria ela sem corrente, situação de open circuit, está em circuito aberto. Então você tem a situação que ela não tem perda de tensão. Depois você tem a primeira queda, que é devido a perdas resistivas, que é proporcional à corrente vezes a resistência interna. Depois você tem uma segunda queda, que é devido à ativação, né, na polarização, no caso de ativação dos eletrodos, tá? E finalmente você tem mais uma queda que depende de uma concentração, né, que é propriamente dito a tensão necessária para promover a difusão dentro da diferença de concentração que se gera no eletrólito, né, da célula, tá? Então esse é o panorama geral, jamais propriamente técnico, né, mostrando uma grandeza que são fundamentais na operação das células, que é tensão, corrente, já falamos em concentração de eletrônico e resistência interna, né? Então vários parâmetros que interagem para a gente conhecer o comportamento das células do lítio, tá? Dando prosseguimento, a gente tem aqui o próprio modelo eletroquímico, então, da célula, tá? O que é esse modelo? Ele é a variação de energia na célula térmica, é o que é gerado de calor menos o que é transferido, então, para o exterior, tá? O que é gerado, basicamente, tem duas parcelas. Uma que é geração por efeito ômico, perdas irreversíveis, tá? E um termo de perdas reversíveis, que é determinado por um parâmetro chamado de coeficiente entrópico, basicamente é a derivada da tensão em circuito aberto com a variação de temperatura que a célula se encontra. Então, é um parâmetro que você pode experimentar a célula em circuito aberto para determinar, vezes a corrente, vezes a temperatura absoluta. Tá? Aqui já botei mais 273, né, nessa equação, que é para ficar claro que a temperatura está em Celsius, mas o termo em si tem que ser a temperatura absoluta. Então, o calor transferido, por outro lado, pode ser determinado considerando-se um coeficiente global, né, uma condutância, porque já é o U vezes a área total que a gente está considerando como referência, de transferência de calor, vezes o ΔT entre a temperatura da célula e a temperatura do ambiente, que aqui no caso é o infinito, né, onde a gente quer levar o calor que está sendo gerado, tá? E mais um termo de calor, que é fixo, que é para representar alguma geração, algum calor que não tenha sido contemplado nesses outros termos, né? E a gente vai ver que ele é importante, principalmente na hora de ajustar o modelo, né? Na parametrização, esse termo acaba aparecendo numericamente importante, tá? Do outro lado aqui, a gente está expressando as mesmas equações, elas foram rearranjadas e colocadas em termos da diferença da equação diferencial, dt, temperatura pelo tempo, né? Em termos de parâmetro tau e eta vezes t. Então a gente tem essa equação diferencial escrita dessa forma e ela tem uma solução analítica. Se a gente tem a equação diferencial reescrita dessa forma e os parâmetros são constantes, o tau e o eta são constantes, aí a solução analítica então se torna tau dividido por eta mais
uma temperatura inicial, condição de contorno inicial, menos o tal dividido por eta, vezes uma exponencial que é menos eta tempo. Tá? Então essa é uma solução analítica útil, importante como referência, se os parâmetros da equação são constantes, ou seja, o tal escrito aqui depende da corrente elétrica, do coeficiente entrópico, de vários coeficientes, né, de vários parâmetros. O eta também escrito aqui tem vários parâmetros dentro dele. Se a gente está considerando a situação constante, a gente tem essa solução analítica. Caso contrário, a gente tem que usar um algoritmo numérico, a gente tem que usar um método numérico para evoluir no tempo e obtendo a equação, a solução dessa equação diferencial. Esse é o caso se a gente tem corrente elétrica variável, que é a situação comum. No mínimo, a corrente elétrica vai estar variando. Você vai estar acelerando o veículo, freando. Então, em situações desse tipo, a gente vai ter aqui um exemplo para uma célula, de fato, que a gente tem no projeto, com uma massa de 1,3 kg, por exemplo. Então, a gente tem aqui a massa vezes o calor específico, é a carga, é a capacidade térmica do modelo lá. Então, os outros parâmetros também, nós temos os valores numéricos para ele, e com isso a gente resolveu situações exemplo aqui. Tá? Uma situação exemplo é corrente constante. Corrente constante, todos os outros parâmetros constantes, a solução analítica. Tá? Então, o que acontece? A célula tem transferência de calor, ela vai aquecer até, ela não chegou ainda no equilíbrio térmico, dá para ver, né? Ela tem uma pequena ainda acréscimo lá no final, 1 hora, está sendo representado no eixo horizontal. E aí você tem ali a solução analítica tendendo para um valor de equilíbrio térmico. E aí, uma outra condição exemplo, simulando uma situação onde a corrente elétrica subiu linearmente. Entre o valor médio que foi usado lá, que era 80 amperes, aqui ela começou em 60 amperes e terminou em 100 amperes. Então, na média, o valor é o mesmo, mas olha o comportamento. Bem mais correto, né? Intuitivamente já dá para imaginar. Porque se a corrente continuar nessa marcha, ela vai estar sempre subindo, a temperatura também vai estar sempre subindo e cada vez mais, tá? Então quer dizer que ela recebeu até uma inclinação diferente daquela, né? Uma concavidade diferente e contrária, inclusive. Por quê? Porque a média é o mesmo valor em 1 hora, mas a tendência fez ela mudar a temperatura, no caso. E esse outro exemplo ficou com a mesma média também, só que é senoidal, uns 4 períodos, uns 4 ciclos, senoidal, em torno de 80 amperes, entre 60 e 100 amperes. E olha só o comportamento, ele torna-se também senoidal, mas ele tem a tendência da média da solução analítica. Tá? Então, é um comportamento já que dá para se perceber intuitivamente que está o correto, tá? E também permitiu para validar um método numérico usado. Tá? Então a gente variou os steps na solução numérica entre 0 e 1 segundo, que é 10 Hz, né? E 10 segundos, 0,1 Hz, e não houve nenhuma diferença entre os métodos bem simples e o método usando a solução analítica, que poderia ser usado como complemento passo a passo, e a gente teve boa concordância entre qualquer um dos métodos. Tá? Então a gente agora vai passar para e a dinâmica do veículo agora, para chegarmos também no SOC, né, no State of Charge, como que fica. Então, seguindo com o modelo dinâmico sendo então, desenvolvido para conjugar ele com o modelo eletrotérmico apresentado antes. O modelo dinâmico passa por um balanço de forças do veículo em situações, por exemplo, até com inclinação na estrada. E aí você tem aqui forças que você teria. Você tem a força de rolamento, né, uma força de resistência, uma força de resistência aerodinâmica também, tá? E você tem uma componente de resistência ser superada, por exemplo, aqui, ela está subindo, né? Então você teria da força-peso também uma componente. Isso vai dar uma resultante no veículo, no centro de massa, que vai ter que ser compensado por uma força de tração. Tá? Então, basicamente, a partir de um diagrama de força desse tipo, nós vamos passar a desenvolver a equação. Tá? E ela vai conter, exatamente nesse caso aqui, a gente considerou 4 termos. A parte de inércia, massa vezes aceleração do veículo, a parte do peso, que é a componente M vezes G, na direção do plano de movimento, a parte de rolamento, que é a força vertical contra o plano de rolamento, MP, e o coeficiente μ, que seria um coeficiente de fricção de rolamento. E, finalmente, um termo, né, de aerodinâmico, típico, que é dado pelo coeficiente de arraste CD. A área frontal contra o ar, contra o escoamento,
a massa específica do fluido, que é o ar aqui no caso, o rho do ar, e a velocidade do veículo menos a velocidade do vento, porque você vai ter a componente realmente na direção do movimento, que é interessante, que é necessária para a força. Mas, fazendo a simplificação de que o veículo está no plano alfa é zero, e que a velocidade do vento aqui nós estamos desconsiderando também sendo zero, considerando sendo zero, você vê que a equação ela se simplifica na forma de se expressar, né? Então é a massa vezes duas termos de aceleração, um do próprio veículo e outro da aceleração gravitacional, que uma vem da inércia e outro vem da resistência de rolamento, e a força devido à arraste aerodinâmica. Tá? Então, tendo a força, a gente vai passar para a aplicação dessa força para obter a potência mecânica, que seria equacionada lá contendo força vezes velocidade, dividido por um parâmetro que é a eficiência, que aquela potência é a potência que é necessária de ser entregue pela bateria, que é corrente vezes tensão. Tá? Então você tem que entregar uma potência maior, que aquele coeficiente lá epsilon vai ficar menor do que 1, quando a gente ajustar a gente vai ver isso. E aí acontece a situação que quando a gente vai aplicar essas duas equações para formular a corrente, a gente vai ter essas situações aqui. Considerar ou não a regeneração de energia no veículo. Que é o seguinte, quando o veículo está em sob tração, a gente tem o fluxo vermelho de energia. Quando a gente está em regeneração, a gente vai ter o fluxo que está aqui em verde, quer dizer, a energia está vindo da dinâmica do veículo, que está sendo recuperada em energia elétrica pelo gerador, que se torna, né, o motor se torna gerador, de volta para a bateria como energia química. Como que isso é considerado em termo matemático no modelo? É considerado duas equações separadas. Se a força for maior que zero, você está precisando realizar esse equacionamento com mais uma corrente I0 que vem de uma carga que tenha fixa qualquer, tipo o próprio inversor do veículo ou, por exemplo, o sistema de climatização do veículo pode estar ligado numa situação e você tem alguma carga extra que não é dinâmica que está impondo no motor, na bateria. E força menor que uma força zero quando é regeneração. Aqui já é uma situação que é uma consideração, porque existem várias maneiras de se considerar a regeneração. Eu estou considerando que é a força que está sendo usada como critério para regenerar. E aí eu começo a regenerar não qualquer força pequena, mas ela tem que ser um pouquinho maior. É força negativa, tá? Então isso que tem que se entender aqui, que na parte que é drive, de acionamento, tração, é força positiva. E aqui nós temos força negativa. Então, quando a força for menor do que um valor negativo F0, é que vai haver regeneração. Depois nós vamos ver que isso aí ficou bem colocado e o parâmetro que foi identificado como o epsilon, eles ficaram de acordo e fisicamente consistentes. Tá? Então a gente pode seguir mostrando aqui um pouco de um apanhado entre como são os tipos de freios regenerativos que podem ser de fato programados, né? Porque isso é uma questão de lógica. Tá? Então o sistema de controle, por exemplo, ele vai acionar um pedal, então pode envolver um pedal de freio no veículo elétrico que considera parte do freio vai ser de fricção. Então é um freio comum, freio típico por disco, e você vai ter um sensor no pedal que vai te dizer quanto que você está apertando, quanto rápido, qual é a pressão, por exemplo, e você vai ter critérios para dizer se vai regenerar ou não. Que é, qual o critério? Pode ser a velocidade, entendeu? Quer dizer, se você tiver uma velocidade muito baixa, não regenera, né? O fator de regeneração é zero. Pode ser também um critério de desaceleração. Se a desaceleração estiver alta, ele também não regenera, né? A partir de uma desaceleração. E aqui, por exemplo, o critério de qual é a carga que está, o SOC, o State of Charge. Imagina, a célula está praticamente cheia. Você não tem onde colocar mais carga dentro da célula, então você vai usar um fator zero. Então, tendendo para uma célula cheia, você não quer regenerar porque você não pode, você não tem aonde colocar energia. Então, são parâmetros que têm que ser programados, é uma lógica, e você vai estabelecer isso a partir do sistema de controle no veículo. Aqui mostra, por exemplo, uma plataforma experimental americana ali do Departamento de Energia, né, que é usada justamente para estudar isso, né, testar diferentes lógicas de regeneração.